Bom, gente, então boa noite novamente. Bem-vindo para vocês aí. Tomara que esteja tudo bem, né? Que as coisas estejam correndo de acordo aí. Nós vamos para mais uma aula de desenho técnico. Até agora, nós temos aqui, de acordo com o relógio aqui, 19 horas e 5 minutos. A previsão nossa aqui é em torno aí de 110 minutos, 120 minutos, por aí. Aliás, desculpe, até mais ou menos 8h15, 8h20, eu acho que a gente encerra, tá? Qualquer dúvida que tiver, vocês podem participar normalmente, pode fazer pergunta, sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Aula 11, Fundamentos sobre o projeto do produto. Normalmente, essa aula ela é dada quase no finalzinho do curso, e a gente faz, né, uma contextualização de alguns assuntos importantes que a gente, de acordo lá com o planejamento, a gente tenta fazer aí tratar, né, a questão do desenho técnico e fazendo uma ligação do desenho técnico com a questão do produto, né? Então, eu tracei aí alguns objetivos, que seria basicamente, vai estar fundamentado em cima desses tópicos que estão aí, olha. Conceito de projeto do produto, o 2, né, o item 2 aí, contexto profissional do engenheiro e a sua importância. Eu lembro que nós conversamos sobre isso no início do curso, e agora no final a gente volta nesse assunto, porque é pertinente, né, falar um pouco da questão do engenheiro, mesmo porque, né, a questão da engenharia aí, as atribuições, as funções do engenheiro, ela tem relação direta com o assunto que é o tema da aula 11, que é o projeto do produto. O item 3, análise, problema, ideia e solução. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O item 4, como funciona o setor de projetos de uma empresa. A gente vai abordar um pouquinho sobre essa parte também. Vocês entenderem, né, como que você parte desde a ideia original do projeto até o produto final, né? Importante vocês entenderem como funciona isso dentro da empresa, né? Os departamentos, como que as empresas se organizam. É claro que a gente não tem aqui a organização específica de cada empresa, mas a ideia aqui é passar para vocês em linhas gerais como que a maioria das empresas buscam, né, se organizar internamente, principalmente na parte de projeto, né, desenvolvimento de projetos de engenharia, que é o nosso foco aqui. O item 5, processo de elaboração de um projeto do produto, né? 6, empresas, as áreas envolvidas no projeto do produto. O item 7, a gente vai falar um pouquinho também sobre a gestão, a parte gerencial é fundamental, vocês entenderem qual que é a relação, né? Quando você fala de projeto, né? Então existem várias áreas envolvidas, e o processo gerencial é fundamental para que ocorra, né, assim, um bom andamento, né, das atividades. Isso aí também, inclusive, é fator, né, de geração de resultado, né? Porque uma boa gestão, consequentemente, ela vai gerar um impacto positivo no resultado final aí do projeto. O item 8, considerações gerais, a gente vai falar um pouquinho a respeito assim, pelo menos mencionar, né, sobre os fatores de sucesso. A gestão, já falei aqui, ela é fundamental, mas existem outras questões também que a gente precisa abordar aqui, né? Esse projeto bem sucedido, né, que alcança êxito, existe algum segredo nisso? Como que funciona? Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente vê empresas aí, né, renomadas, empresas que têm aí, como se diz, estão posicionadas aí, bem posicionadas, e como que ela trata essa questão do projeto. A gente sabe que o produto ele
está atrelado, né, à empresa e vice-versa, né? Então é importante a gente falar um pouquinho também sobre essa parte. Estou colocando aí, olha, chave para o sucesso. Alguma dúvida, gente? Por enquanto tá beleza. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo sim. A imagem da tela, tá tudo certinho, né? Pessoal, vamos lá então. Eu vou fazer alguns questionamentos, né, para a gente poder trabalhar assim, como se fosse, né, gerar aqui uma tempestade de ideias, né, para a gente conversar e fomentar a nossa discussão aqui. Eu queria ouvir de vocês, eu acho que a Maria Alice não vai ser possível, mas pelo menos o Eric, mais o Eric e o Thales, você consegue definir para mim o que é um projeto? Pode ser projeto de produto ou do produto. Não faz muita diferença para nós aqui, não. Vocês conseguiriam definir para mim um conceito para esse termo, né? Projeto de produto ou do produto? Está aberto a falar. Seria definir as características principais de um produto num desenho, a função, como que aplica, seria isso? A palavra projeto, se você pensar só na palavra projeto, você vai ter um conceito, né? Se você pensa na palavra produto, você vai ter também um conceito. E quando você coloca as duas palavras juntas, né, formando... Pelo mais ou menos o bonde do Thales aí, pessoal, eu acho que seria mais ou menos uma certa característica do produto e tal. E ele vai vir, né? Um projeto, você está fazendo um projeto de produto. Então, quais vai ser as características desse produto? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Tá. Veja bem, realmente, eu estou assim, exigindo. Maria Alice tem condição de digitar alguma coisa ou não? Ou ela vai acompanhar? Ela digitou aqui, olha. Eu vou ler aqui. Deixar claro a forma de criação e construção para chegar no final do projeto com o objetivo atingido. Ok. Gente, é isso. Eu sei, né, que vocês sabem, né, vocês têm a visão da ideia, né, assim. Muitas vezes a gente não consegue encontrar as palavras certas, porque na hora que pede para conceituar, né, você tem que formar um conceito assim bastante alinhado, né? E muita gente não consegue expressar. Isso é normal. Então nós vamos trabalhar aqui, né, algumas situações para que vocês, né, no final da aula de hoje, você consiga chegar nesse conceito que está aí, que é o objeto, né, principal da nossa aula. Esse talvez seja o objetivo principal. Vocês, como engenheiros, né, o engenheiro ele está diretamente ligado com essa questão do produto. Ele é, digamos assim, o mentor, né, a parte intelectual aí. Quando a gente fala de projeto, a gente está tratando do projeto de engenharia, né? Então, assim, a gente vai citar também alguns exemplos aqui ao longo da aula, durante a aula, para formar realmente essa ideia, tá bom? E aí, para a gente poder fazer isso, a gente vai começar a falar do engenheiro. Né, Thales? Lê para mim, Thales, por favor, a pergunta agora. O que é importante para o engenheiro saber hoje em dia? Saber, para mim, aí é conhecimento. Quer dizer, que tipo de consciência, que tipo de visão. Porque, assim, às vezes você está estudando engenharia e você tem uma visão daquilo que você está buscando, né, em termos de conhecimento para a sua carreira profissional. Quer dizer, imagino que vocês querem, né, militar na área da engenharia, ou ser profissionais aí da área. Mas a gente vai começar a pensar o seguinte, que quando a gente fala em engenharia, aí abre, né, um espaço muito grande para a gente imaginar uma série de questões aí. É claro que o nosso foco aqui está mais voltado à questão do produto, né? Depois nós vamos fechar isso aí. Mas essa pergunta que está aí na tela, ela dá margem para várias respostas também, correto? Olha, o que é importante para o engenheiro saber hoje em dia? Então você começa a pensar no nosso cenário.
Você tem um cenário local, mais localizado, um cenário regional, aí você vai, né, buscando mais abrangência, então você vai pensando em algo mais globalizado, né? Até mesmo a nível de questões aí que envolve um contexto mais mundial, né? Assim, então a engenharia ela é muito vasta, vocês sabem disso, vocês estão aí trabalhando aí dia após dia, estudando e buscando as empresas aí, o trabalho de vocês já devem ter uma visão do contexto do engenheiro, principalmente as atribuições dele. De repente, no caso de vocês, mais voltado à área de metalurgia, mas existem as interfaces, a gente já falou isso lá no início do curso. Então, a gente precisa começar a ter realmente visão, né? Entender o cenário, como que ele se comporta, as questões aí diversas, né, que estão envolvidas, começar a ter consciência da importância desse profissional no cenário, né, que seja mais específico, como eu disse, né, mais localizado, mas também regional ou dentro de um contexto maior, né? A gente precisa entender que a engenharia ela está em todos os momentos da nossa vida, não está só ligado àquele profissional que está ali, né, exercendo, né, a função ali, mas também faz parte da vida das pessoas. A gente tem, né, a relação direta, nós como cidadão comum, usuário, sou usuário de algum produto. Quando você pega um produto e usa esse produto, por trás disso aí existe uma série de situações de pessoas que trabalharam, né, que fizeram parte para que esse produto viesse a existir, né? E aí existe uma série de questões ligadas aí a esse produto. Então, o nosso dia a dia ele está ligado, né, a essa questão da, assim, das atribuições, né, que estão ligadas também ao engenheiro lá, né? Outra questão importante que a gente começa agora a falar é com relação a quando a gente pensa em produto, né? Então, muitas vezes a gente tem um problema. Qual que é o problema? É porque muitas vezes a gente já tem o produto pronto, o produto já definido, e a nossa visão, né, como usuário, ela está muito mais centrada no resultado. Então, quando você compra, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Você vai na loja e compra um automóvel, 0 km, correto? Você muitas vezes não sabe, não tem visão ou não tem consciência de tudo que foi desenvolvido para que esse produto chegasse em suas mãos. Não é assim que funciona? Sim ou não, gente? Pensa lá no automóvel, mas pode ser um eletrodoméstico, pode ser, por exemplo, às vezes um objeto de uso, né, que seja uso pessoal ou não. Então você vai pensar o seguinte, que aquilo que foi criado, ele é fruto de um trabalho, né, e que ele foi transformado digamos assim, num produto que a gente chama de produto acabado e que ele agora está disponível e que você vai ter a oportunidade de utilizar esse produto. No caso do automóvel, é um bem de consumo, né? Você vai fazer o uso dele. E muitas vezes, a gente não está muito preocupado, ou às vezes antenado, né? Com todas as questões que fizeram parte de todo o processo, desde a concepção desse produto até a fase final, onde foi possível que ele chegasse aí em suas mãos. Né? Normalmente é assim que acontece. Né? A gente utiliza, a gente compra, a gente adquire, a gente se torna usuário, mas a gente não tem a visão do todo. Para o engenheiro, é importante que você comece a ter a visão do todo, porque você não é simplesmente usuário, quer dizer, você também vai utilizar, mas a gente precisa começar a entender como que isso foi possível, né, ser desenvolvido ou construído, né, criado. Então, existe uma série de situações aí que foram importantes para que a ideia original, a ideia inicial existisse e que ela se tornasse real, a ponto de ser transformada nesse produto que eu estou mencionando aqui, que no caso específico aqui é o automóvel. O importante também aqui
para nós, agora falando enquanto engenheiros, né, é que nós temos que começar a pensar que não só em resultado, mas que esse resultado ele seja um resultado, digamos assim, satisfatório. É um resultado que atenda, né? Normalmente, uma grande ideia, ela tem uma capacidade enorme de produzir resultados que consiga atingir a maior parte, né, dos usuários. Estou falando aqui de nível de satisfação, né? Você sabe muito bem que existe muita diferença quando um produto ele é um produto de sucesso, né? Quando um produto é de sucesso, ele atinge, né, um certo grau de sucesso. Por trás desse produto existe um trabalho que foi feito e existem assim situações que foram desenvolvidas ali, que foram levadas em conta para que esse sucesso viesse a acontecer, né? Uma coisa é a ideia, tá certo, gente? Outra coisa é o quê? É se essa ideia ela vai efetivamente apresentar os resultados satisfatórios e se esse resultado realmente vai ser uma solução, né? Estou falando aqui, inclusive, em termos de viabilidade. Muitas ideias boas, muitas vezes elas não conseguem ser transformadas em bons produtos, né? Vocês vão ver isso, né? Quer dizer, nem sempre uma boa ideia ela vai se tornar real. Muitas vezes ela permanece no campo das ideias e morre por ali mesmo. Pode acontecer também o contrário, às vezes um produto que foi muito bem concebido desde o início, durante o tempo ele tem assim o que a gente chama de ele entra em processo, né, depreciativo, né? Ele vai envelhecendo, porque o projeto ele envelhece, né? Quer dizer, e se ele não for bem tratado ou rejuvenescido, né, ele não consegue permanecer, né? Então nós temos aí muitos projetos também que eram bons no início e depois eles já não existem mais, ou já foram até inclusive substituídos. Aí, tratando isso, né, levando isso para dentro da indústria automotiva, né, a gente percebe como que né, essa questão. Lá existe um processo competitivo muito grande, tanto tanto produtos assim de marcas diferentes que estão sempre ali competindo. Parece que existe uma disputa, né, muito selvagem ali. Mas também existe também competições internas, quer dizer, a própria marca, quando ela lança vários produtos, existe uma situação que a gente chama de canibalismo, né? Quer dizer, um produto ele tira o mercado do outro e às vezes ele vem para isso, ou às vezes ele nem vem para essa situação, às vezes ele queria, aquele produto ele veio para ocupar o seu espaço, mas ele, às vezes ele acaba tirando o espaço de um outro produto que já existia. Aí entra naquele aspecto da substituição. Muitas vezes a substituição ela não é totalmente intencional. Então existe uma série de situações mesmo acontecendo quando a gente começa a pensar dessa forma, né? O ideal para nós, né, agora pensando como engenheiros, né, é que as soluções elas sejam viáveis e que elas apresentem o resultado desejado. E aí a gente começa até a entender que, olha só o que está escrito aí. Thales, novamente, vou deixar para você ler para nós aí. Estou perguntando aí, olha, engenharia. Na Engenharia realidade, não é só ciência? é, Engenharia não é só tecnologia? Engenharia não é só matemática? Engenharia não é só criatividade? olha que situação. A gente pensa na engenharia mais como, muitas vezes, né, como a parte ali matemática do processo. A gente vai perceber que é muito mais do que isso, né? Quando você começa a falar de projeto de produto, você vai entender que existem várias interfaces, tudo está muito bem interligado, né? Assim, existe uma interligação muito grande entre todas essas áreas. Então, a engenharia para nós aqui, ciências, olha lá, mais tecnologia, mais matemática, mais criatividade, tudo isso junto, buscando o quê? Resolver problemas. Qual que é a principal função do engenheiro?
é justamente resolver problemas, quer dizer, vou tratar, buscar soluções, né, atingir resultados, atingir metas, né, definir estratégias para alcançar o objetivo. E entra também algumas questões também voltadas assim a questão pessoal mesmo das pessoas, né? Por isso que na hora que você é contratado, né, eles não vão querer simplesmente pensar em você simplesmente na competência técnica, né? Então a competência humana também ela é fundamental, principalmente por questão dos valores que estão intrínsecos, né? Que faz parte também da própria pessoa, né? Aí entra questões de ética, né? Imagina só, essa questão da ética é fundamental no momento da criação de um produto, né? Faz parte, né? A empresa, né? A idoneidade da empresa, ela existe em função da idoneidade das pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, existem outros aspectos também, que são aspectos humanos, que vão incorporar também a identidade desse produto. Bom, outra questão também importante aqui, que a gente precisa contextualizar, para a gente, né, avançar um pouco mais aqui na ideia de projeto de produto, é com relação aos desafios que são colocados, né, dia após dia. Eu citei alguns aí, colocando para vocês, olha, mudanças rápidas e demandas. Quer dizer, o que nós temos hoje? Um mercado extremamente exigente. Eu não sei se vocês recordam, mas normalmente o consumidor, hoje ele está muito mais seletista, né? Existe assim, uma visão muito consolidada da questão das garantias, né? Você compra um produto, por exemplo, você quer garantia, você quer durabilidade, você quer reciprocidade entre o cliente, que exista, né, reciprocidade entre a empresa que vendeu, o fabricante e o cliente, né? Passa também pelos intermediários aí, que fizeram parte da comercialização do produto. Inclusive, o processo é em cadeia, né? Quer dizer, desde o fabricante até o cliente, forma uma cadeia. Então, aí existe uma exigência, existe um processo aí. A legislação também, ela está muito mais, digamos assim, muito mais rígida, né? Questões, por exemplo, importantes relacionadas à escassez de recursos naturais. A gente vê aí os bens naturais, principalmente as matérias-primas, que são utilizadas, que fazem parte, né, do projeto de desenvolvimento do produto. A gente tenta, né, matérias-primas aí, buscar, né, matérias-primas mais viáveis, né? O meio ambiente, ele também participa, quer dizer, as empresas hoje elas têm um regramento, uma legislação aí muito rígida, que vai, de certa forma, controlar toda essa questão, para evitar, principalmente, impactos, né, ambientais, né? Então, nós temos problemas aí climáticos, eu falei de rigidez legal, né, que as leis muito mais rígidas, estão muito bem controladas, né? O cliente tem muita razão, e essa razão ela está expressa dentro da legislação, né? Outra questão importantíssima é a questão das pesquisas, né, e os investimentos que são feitos, né? Você não desenvolve nenhum produto hoje sem assim, fazer investimento em pesquisa, quer dizer, nada que você quer desenvolver, ele vai surgir ao alento, né, ou de forma aleatória. Quer dizer, por trás disso aí existe muita pesquisa, né, a parte científica ali é fundamental. E outra questão aí, para completar, são os produtos, né, que a gente chama de tecnologia verde, que está na moda aí, né? As empresas têm buscado isso, né? Então, se a gente começar a pensar em todos esses fatores que eu acabei de citar, voltando na questão da engenharia e pensando na questão do profissional, a gente começa a enxergar projeto de uma forma bem ampla. Então, eu vou fabricar, por exemplo, uma peça, uma simples peça. Imagina um parafuso, um simples parafuso.
mas ele é um componente de máquina que tem uma função definida ali, faz parte de um conjunto, né? Então, o projeto, para mim, não é simplesmente o material, o projeto não é simplesmente o desenho dessa pecinha, né, dessa peça. O projeto é algo muito maior. E tudo isso faz parte de um contexto, né? Veja bem, a engenharia vai muito além da habilidade dos cálculos, vai muito além, né, muitas vezes, da competência técnica do engenheiro, e mesmo porque você não vai fazer nada sozinho, né? Você precisa trabalhar de forma compartilhada, não é isso? As equipes de projeto hoje em dia, se você entra dentro de uma empresa e você faz uma visita no setor responsável, você começa a conhecer as pessoas que fazem parte da equipe, você vai ver que são equipes multidisciplinares. São profissionais, né, que têm aí uma série de competências para fazer parte realmente de uma equipe consistente, pessoas com capacidade realmente de pensar todos esses aspectos que a gente está conversando aqui. Tá certo? Essa é uma questão importante. E aí, a gente chega, né, no conceito de engenharia de produto. Eu vou pedir novamente, tá? Se você puder ler para nós o conceito, né? Faça favor. Engenharia de produto. É engenharia que projeta e melhora produtos de produção seriada, tais como conjuntos montados, aparelhos ou sistemas, de modo que seja produzido de algum processo de manufatura de produção. Gente, produto... Não existe produto assim... Você pode ter produtos mais simples, né, vamos dizer assim, outros que agregam maior recurso, alguns com tecnologias menos avançadas ou mais avançadas. Produto, para mim, pode ser qualquer artefato ou qualquer objeto, desde que seja algo bem simples, né, até um produto mais sofisticado, né? Tudo isso está dentro do contexto de produto, né? Tudo depende de uma certa engenharia também, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês mais adiante, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Dentro dessa questão da engenharia de produto, aparece, então, a figura, né, do engenheiro de produto, né? E é esse profissional que justamente está ligado a essa questão aí, que está nessa definição aí, olha. Olha lá. Projeta, não é isso, ó? E a busca pela melhoria, quer dizer, a melhoria contínua. Não existe a melhoria, não existe o produto, digamos assim, que vai gerar um grau de satisfação 100% em todos os clientes, né? Quer dizer, imagina você conseguir algo, quer dizer, que seja 100%, que vai atender ali todas as condições possíveis. A melhoria ela é contínua, né? O processo ele é evolutivo, tá? Então o trabalho é feito nesse sentido de sempre buscar o melhor a todo momento. A engenharia procura isso, né? O engenheiro, esse profissional, está dentro desse contexto. Vocês conseguem agora definir projeto de produto um pouco melhor do que antes? Agora está melhor, agora sim. Ampliou, viu como que amplia? Quer dizer, eu conversei com vocês aqui mais ou menos uns 10 minutos. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando, né? A gente trançando ideias aqui, para a gente chegar aí num conceito, né, bem mais assim completo, né? Mas eu acho que vocês já conseguem entender o que eu estou falando aqui. Quer dizer, olha só, vamos avançar um pouco aqui na ideia. Análise da relação entre complexidade do problema e excelência da solução. Normalmente, gente, um produto ele surge de uma necessidade. Ele vem para resolver um problema. E aí, o engenheiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter um grau de percepção
ali uma capacidade, né? Eu já falei isso com vocês, não é só em relação ao desenho, a percepção é inclusive em relação à situação. Você tem que ser um observador. Não é isso? Olha lá, Thales. Você já teve dificuldade para abrir uma garrafa com tampa de rosca? Sim ou não? Sim, já. Né? Já teve. Olha lá, gente. Já viu alguém se queimar com gordura em casa? Aí é todo dia. Hein? Aí é todo dia. Já foi incomodado por ruídos na rua enquanto estudava? Todo dia também. Já sentiu falta de um suporte para livros quando está usando o microcomputador? Também. Já teve dores nas costas ao varrer sua casa? Inclusive, tô agora. Já esqueceu de puxar o freio de mão do seu carro? Ah, isso aí tem nem como. Ó, eu tô colocando aí situações simples, né, Maria Alice, o Eric também aí. São situações simples que vai provocar em nós uma certa capacidade de percepção, porque em todos esses casos que estão aí, existe um problema para ser resolvido. Então, o que acontece? Quando eu falo de engenharia de produto, ela começa justamente aí. Né? É você identificar a situação e começar a pensar em quê? Em solução. Né? Qual a melhor solução? Evidentemente, você pode ter várias possibilidades ali, e todas elas são possíveis. Né? Quer dizer, vai surgir uma grande ideia, ou a ideia, às vezes, que você não está pensando nela, né? Eu lembro, pessoal, não sei se é da época de vocês, se vocês já ouviram falar, quando eu trabalhei na empresa, ainda tem, né, o CCQ, né, que é o Círculo de Controle de Qualidade, que na época eles trabalharam muito em função de trazer a filosofia japonesa para dentro da empresa e passar isso para os funcionários dos setores. E a gente tinha aqueles programas internos da empresa de incentivo para que cada funcionário começasse a pensar a empresa e aquelas situações do cotidiano, do dia a dia ali, aqueles problemas que a gente vivia. As pessoas começaram a pensar nos problemas internos, as dificuldades, as situações que ocorriam, e aí a gente era estimulado a desenvolver projetos internos da empresa, e esses projetos, inclusive, eles eram depois sistematizados, né, de alguma forma, e eles eram apresentados. Muitos projetos eram realizados, né, desenvolvidos pela própria empresa e eram implantados. Então, o grupo CCQ avançou muito. A ideia era trazer realmente o funcionário para essa nova visão, né, que ele também, como participante ali do dia a dia, cotidiano da empresa, ele pudesse dar algum tipo de contribuição. É claro que tinha alguma valorização também financeira, tinha as disputas. Eu lembro que tinha bastante seminário dentro da empresa para apresentar os projetos. Então, era o estímulo que tinha na época e foi importante isso aí. Muitas coisas boas surgiu a partir desses grupos de CCQ, né? E, avançando um pouco mais nessa ideia, a gente pode começar a pensar o seguinte, que um projeto, né, para ele alcançar êxito, realmente ele tem que ser um projeto assim que vá de encontro para sanar ou pelo menos minimizar o problema, né? Veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que eu estou falando. Ó, um pedaço de metal, como se fosse um arame, retorcido 3 vezes em direções opostas, em formato retangular, triangular ou arredondado, é um bom produto ou um produto complexo? O que vocês acham? Entenderam o que eu estou colocando aqui? Um pedaço de metal como se fosse um arame retorcido 3 vezes em direções opostas, em formato retangular, triangular ou arredondado. É um bom produto ou um produto complexo? É um bom produto? Está perguntando duas coisas. Isso é um bom produto
ou um produto complexo. Quer dizer, vocês conseguem saber que produto é esse? Por Depende que eu para estou que vai falando? ser usado, né, professor? Hein? Depende para que ele vai ser usado. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas de que eu estou falando, afinal de contas? Maria Alice sabe que produto é esse? Esse é o Porque, triângulo lá do instrumento musical? vocês estão entendendo? Eu coloquei na tela aí uma descrição técnica de um produto. Todo mundo conhece esse produto, mas olha a descrição técnica dele. Ó, um pedaço de metal, como se fosse um arame, inclusive pode ser um arame, né? Retorcido 3 vezes, olha lá, em direções opostas, em formato retangular, pode ser também triangular ou arredondado. E aí vem assim, ó, ele é um bom produto, quer dizer, ele vai atingir o objetivo principal dele. O que seria esse produto? Ou ele é algo muito complicado, muito complexo? Porque muitas vezes a gente pensa no produto assim como se fosse algo bem complicado, né? Quer dizer, que vem para resolver um problema ali, né? Sanar ali um problema. Deixa eu ajudar vocês melhor aí. Vocês estão entendendo agora de que eu estou falando? Ah, é o Clips. Faz sentido? Agora volta lá, olha lá. Pedaço de metal, como se fosse um arame, retorcido 3 vezes, tal, né? Eu estou falando do Clips. Olha para vocês verem a situação. Como que o produto surge? Em 1899, tá certo? Esse moço que está aí, olha, o Johann Waller, ele ele trabalhava no escritório de patente, né, lá na Noruega, e ele tinha dificuldade para poder organizar a mesa dele em relação à documentação dele, principalmente as fichas, né, a papelada que ele trabalhava ali. Então, o que ele fez? Por uma necessidade própria dele, ele foi e criou, né, a partir de um arame, ele fez, né, retorceu o arame de acordo com esse conceito que está aqui, olha, e ele produziu ali, é claro que ele não, no momento não era chamado de clips, né, mas ele fez um dispositivo para prender o papel, ou para poder organizar, ou para separar, né, a documentação. Só que aí o que ele fez? Ele procurou patentear isso aí. Olha bem, ele trabalhava no escritório de patente, mas ele procurou desenvolver isso aí. Só que na época, na Noruega, né, um país aí nórdico, legislação, acho que ele teve dificuldade na legislação, ou talvez não tinha algum tipo de recurso para avançar na ideia, e ficou assim, como se fosse uma ideia mais ou menos, uma ideia que permaneceu basicamente com ele, né? E aí, na história do Clips, você vai perceber o seguinte, que uma empresa inglesa, olha só, ela começou a patentear esse produto, né? E depois, lá nos Estados Unidos, também teve uma outra empresa que teve uma ideia mais ou menos parecida, e que aí essa empresa ela construiu o primeiro modelo de maquinário para a fabricação de clips, né? E essa empresa, né, o que ela fez? Ela patenteou a ideia. Então, apesar do Waller ser o pioneiro, né, que começou a pensar desde a necessidade, a criar a ideia e criar um determinado produto para atender a sua necessidade, porém, ele não conseguiu avançar na questão da patente. Ou seja, a ideia ela foi patenteada bem adiante por uma empresa, né? E esse modelo ele veio que ser colocado a nível comercial e foi comercializado principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tá? Então, o dono da patente foi o William David Middlebrook, nos Estados Unidos. Aí já foi nesse período aí, olha, no ano de 1899. Bom, desde da concepção da ideia até a consolidação do produto e a colocação do produto no mercado, existe um processo.
correto? Mas o fato que nós percebemos aí é que esse produto, pessoal, ele ainda existe. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Olha a longevidade do produto. Quer dizer, ele foi concebido, né, nessa época aqui, olha lá. Mas ele foi avançando, foi desenvolvendo, foi feito novos estudos, foi criado novos produtos a partir da ideia original. E a gente sabe, na verdade, que o clips, ele ainda, se você for aí na loja, ou normalmente todo mundo tem um clips em casa, e é um produto de uso normal que praticamente todas as pessoas utilizam, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês, trazendo aqui uma ideia bem simples, quer dizer, poderia pensar num produto mais complicado, né, em algo mais complexo, não é verdade? Mas é uma ideia muito original, uma ideia que ela permaneceu e ela se consolidou ao longo do tempo e ela se mantém, né? Então, produtos longevos, não é isso? E boas ideias que permanecem. O engenheiro deve pensar assim: o processo de concepção ele deve, né, abarcar esse contexto assim da longevidade. Veja bem, pequenos problemas também requerem soluções de excelência. Então, não é porque o produto é simples que a solução não pode ser uma solução de excelência. Pelo contrário. Então, o engenheiro precisa ter o quê? Um olhar apurado, foco no problema. Vocês vão trabalhar na empresa aí, ó, o tempo todo, ó. O que vocês vão mais encontrar pela frente é a situação problema. Então, o olhar de vocês apurado. E aí, gente, a gente precisa entender o seguinte: como que a gente vai trabalhar hoje no contexto da indústria moderna, diante de todas aquelas situações que a gente conversou lá atrás, e ter esse comportamento, né, e essa capacidade toda de desenvolver bons projetos. Eu dei aqui, foi um exemplo simples, né, de um clips. A gente sabe muito bem que a questão é muito mais complexa. Hoje em dia, né, a gente vê muito a questão da integração. Olha bem o que está escrito aí, olha. Da integração e garantia do bom funcionamento dos setores da empresa. Então, o que acontece? Quando a gente começa a pensar na engenharia, tá? Principalmente a engenharia de produto, a gente vai pensar o seguinte, que nós precisamos fazer com que todos os setores da empresa se organizem, de certa forma, para que a gente consiga, né, desenvolver condições, né, para que esses produtos sejam produtos de qualidade, né? Nessa aula de hoje, pessoal, eu preparei aqui, né, eu vou falar para vocês agora algumas. A gente vai abordar aqui sobre algumas metodologias que são utilizadas para ajudar nessa questão da integração e da garantia do bom funcionamento, né, dos setores da empresa, né, para que os produtos sejam bem desenvolvidos. Nós vamos falar também das áreas de projeto, né, e vamos falar também de concepção do projeto, como que as empresas se organizam. Eu separei aqui apenas duas metodologias. A número 1, que é a metodologia FEL, né, que é chamada de Front-End Load, é o planejamento pré-projeto, né? E a outra é o SIM, é a manufatura integrada do computador, tá certo? Eu vou falar da número 1 primeiro, e dentro dessa fala minha, né, eu vou estar sempre voltando em algumas questões, tá certo? Ligada, né, à questão da nossa disciplina, do desenho técnico, tá certo? Olha lá. Qualquer objeto é um produto, independente da busca pela consistência do método utilizado para criá-lo. Então, não importa, seja um clips, né, um avião,
um parafuso, uma panela, né, antiaderente. Nós temos aí um prédio, né, uma edificação. Tudo é produto para nós. Então, as empresas, o que acontece? As empresas estão buscando, né, ainda mais nos dias atuais, condições, né, para que elas possam funcionar de tal forma a conseguir atingir esses objetivos, né, principalmente o cliente final. Então, vamos lá. Afinal, o que é produto? Quer dizer, o conceito permanece. Nós falamos, já demos alguns conceitos lá atrás, a gente abordou lá no início da aula, né, a tentativa de formar um conceito, e aí vamos continuar. Olha só, mais um conceito. Projeto do produto. É o processo a partir do qual informações sobre o mercado são transformadas nas informações e bens necessários para a produção de um produto com fins comerciais, né? Então, aí já tem uma definição que vai associar tanto a parte técnica desse produto que vai ser criado com o cliente. Então, tem um aspecto aí muito importante que é a questão comercial. Quer dizer, um produto ele precisa ser vendável. Não é isso? Olha. Lembra do automóvel que eu dei o exemplo? Imagina uma empresa, pensa lá. Imagina uma dessas empresas fabricantes, né? GM, Ford, Honda, qualquer uma dessas empresas, elas se envolvem num determinado projeto de um produto, porém, esse projeto ele vai ser desenvolvido e o produto ele vai ser lançado no mercado daqui a 2 anos, por exemplo. Se esse produto não for um produto de sucesso, nesses 2 anos futuros aí, essa empresa ela vai ter jogado por terra todo o trabalho que foi desenvolvido. Que ela mobilizou uma série de recursos, né? Maquinário, teve recursos, né, de mão de obra, tem a parte intelectual do projeto, dizer, desde o surgimento da ideia daquele produto, passando por todas as fases, tá certo? Até o produto se fazer presente e ser colocado no mercado e atingir a finalidade comercial dele, quer dizer, então existe um tempo, né, não é isso? Da concepção até o produto acabado, existe um tempo, quer dizer, e vários recursos foram envolvidos aí. Então, essa empresa ela não pode correr o risco de colocar tudo a perder. Ou seja, e se esse produto não for um sucesso? É o que está acontecendo com muitas empresas hoje em dia, né? Então, a situação ela é muito difícil, uma competitividade enorme, tá certo? Então, por isso, gente, que as empresas precisam estar muito bem aparelhadas. Então, essas metodologias, por exemplo, aqui, olha, que a gente vai abordar, né, pelo menos essas duas, fazem parte do contexto atual dessas empresas. Só duas, né? Existe uma outra definição aqui de projeto de produto que diz o seguinte: o projeto de produto representa o conjunto de estudos e realizações físicas que vão desde a concepção inicial de uma ideia, materializada através de documentos técnicos, até a concretização na forma de um empreendimento em operação. É um trabalho intelectual, não é isso? Ó, de grande importância técnica, envolvendo experiência e significativa abrangência de conhecimentos normativos, físicos, matemáticos e da legislação para proporcionar segurança e conforto, objetivando o melhor custo-benefício ao usuário e ao empreendimento. O que vocês acharam dessa definição aí? Mais completa, sim ou não? Sim, acho que define bem isso. Bem mais completa, não é? Olha só. E ela vem muito de encontro a todas aquelas questões iniciais que a gente abordou lá no início, né? Aquelas necessidades que a gente colocou, a questão do cenário hoje, né? Agora, no aspecto da organização da empresa, né, o setor de projetos, ele cria, né, uma organização
de tal forma que seja possível definir um fluxo de trabalho, ou como se fossem etapas, né, de desenvolvimento do projeto, que vai desde a parte de análise da viabilidade até a construção e montagem. Evidentemente, né, que existem situações que vão ser alocadas, né, em cada fase dessa, que vai ter que ser organizada de tal forma onde profissionais vão estar trabalhando, não é isso? Ali, de forma interligada, para que os objetivos sejam conseguidos. Então, você vai perceber que essa definição que está aqui atrás, olha, está falando lá, ó, desde a concepção inicial até o produto final, quer dizer, a chegada lá no usuário. Então, essas fases aqui são as fases, normalmente, é claro, né, que está de uma forma mais simples, né, mas dentro disso aí é que vai realmente, a empresa vai se organizar para ter o seu modelo, né, vamos dizer assim, o seu modelo de desenvolvimento de projetos. Análise da viabilidade, aí vem o projeto conceitual, depois o projeto básico, projeto detalhado, depois vai para a fase de construção e montagem. Pessoal, o setor de projetos de uma empresa, aí nós temos as principais responsabilidades dele, ó. Elaboração de novos projetos, adaptação aos projetos já existentes, projetos de variações e projetos normalizados e fixos. Você pode ter departamentos trabalhando em prol de cada um desses itens aí, né? Você pode ter uma equipe, por exemplo, de desenvolvimento, né, buscando ali novos projetos, ou você pode ter uma equipe, por exemplo, que já está trabalhando em projetos que já existem. Pensa numa indústria automotiva que você vai conseguir enxergar melhor isso aí, olha. Modelos que vão ser lançados, por exemplo, daqui a 1 ano, 2 anos, são produtos novos, que já vai trazer certo grau de inovação. Ou você pode ter projetos que já são existentes, né, e que precisam também passar por melhorias. E projetos de variações, que são projetos derivados de projetos principais, né? Você tem um projeto base e você cria, é como se fossem projetos derivados a partir dele. É como se fossem produtos agregados, né, de um produto principal. Bom, atividade projetual, como é que funciona? Foco na interação de diferentes competências de equipes multidisciplinares. Eu falei lá atrás para você sobre isso. No caso, por exemplo, da engenharia de projetos, eu vou ter lá um designer, eu vou ter um cadista, eu posso ter lá um especialista, por exemplo, em marketing, eu posso ter a parte jurídica, eu posso trabalhar com o pessoal, por exemplo, tem uma equipe que trabalha com propriedade intelectual, trabalha, por exemplo, com a questão da legislação, trabalha com a questão, por exemplo, da parte de fábrica, né? Parte construtiva, de manufatura. Então, muitas vezes, os setores eles são todos interligados. E quando eu falo, por exemplo, de atividade projetual, não é só aquele pessoal que está ali na concepção, né? Então, quando eu volto aqui, por exemplo, nesse fluxo aqui, olha, aqui você começa a enxergar, por exemplo, como que a atividade projetual funciona, quer dizer, desde a concepção da ideia até o final, né? Inclusive, gente, o cliente também, muitas vezes ele participa, né, do processo de criação. Hoje em dia está trabalhando muito com a questão da pesquisa de desejo, né? Você trabalhar aquilo que faz parte do campo de desejo do cliente para fomentar possíveis produtos que poderiam ser criados no futuro. Quer dizer, trabalha muito é como se fosse um processo de retroalimentação, quer dizer, aquilo que eles vão, como se fosse um monitoramento, uma busca pela informação de possíveis necessidades que possam existir ou que estão existindo, que isso vai ser, de certa forma, traduzido em boas ideias e que essas ideias vão ser estudadas de alguma forma para se transformar num determinado produto.
Então, o cliente também ele participa desse processo de construção da ideia, né? Então, demandas cada vez mais sofisticadas, novas condições de mercado, globalização de produtos, regras de legislação, proteção dos direitos dos consumidores. Se a gente for pensar isso daí em termos de Brasil, nós temos um problema, tá certo? O Brasil ainda não é um país muito desenvolvido nessa parte, pelo menos desses 5 itens que eu coloquei aí. Né? Nós temos ainda uma legislação um pouco fechada. Se a gente for comparar, por exemplo, o nosso modelo industrial e manufatureiro, né? Um modelo chinês, por exemplo, nós vamos perceber que a gente ainda é um pouco amarrado em muitas questões, principalmente quando passa por questões de legislação ou que envolve, por exemplo, questões econômicas, e aí você vai ter questões políticas também que vai dificultar. Né? Pensa agora, por exemplo, vou dar só um exemplo disso que eu estou falando. Nós temos uma tecnologia 5G aí, olha, imagina o impacto dessa tecnologia dentro da indústria. Agora, imagina, por exemplo, a dificuldade que o Brasil tem, por exemplo, de fazer a implementação dessa tecnologia. E se você compara o Brasil, por exemplo, com outros países, tem países que já estão lá na frente. Então, como é que vai ficar, por exemplo, o cenário industrial nosso? A gente está falando aqui de projeto de produto, quer dizer, o Brasil precisa, deveria, né, estar lá na frente, quer dizer, nós deveríamos fazer parte, né, pelo menos do grupo dos emergentes. Não estou fazendo uma crítica aqui e nem estou politizando nada, mas simplesmente constatando uma situação real que a gente está vivendo. É claro que nós temos boas empresas aqui, né, evidentemente, mas as condições muitas vezes não são tão favoráveis assim. Essa é uma questão atual nossa, e isso impacta certamente na nossa capacidade de produção, né, de bons produtos. Nós ainda somos um país, pessoal, assim, que tem grande dificuldade de agregar valor aos produtos. Muitas vezes a gente vende a matéria-prima lá para fora e compra o produto manufaturado, né, e paga um valor superior para aquele produto manufaturado. A gente deveria ter mais capacidade produtiva e mais tecnologia embarcada e mais capacidade para produzir os nossos próprios produtos. Quer dizer, ao invés de você vender uma soja, vender um minério, por exemplo, você vai fazer o contrário, você vai industrializar essa matéria-prima e vender um produto manufaturado. Isso é complicado, tá certo? Então, nós não temos ainda muita capacidade nessa área. Bom, do ponto de vista da organização da empresa, né, saindo um pouco dentro dessa questão, né, um pouco mais contextual, né, do cenário nosso, a gente vai ver o seguinte, que as empresas elas buscam se organizar, né, tá certo? Então, a pergunta é, quais são as áreas das empresas tradicionalmente envolvidas com o projeto do produto e as principais etapas do processo? Eu trouxe aqui como se fosse um fluxograma, tá certo? Esse primeiro aqui, para a gente entender o próximo. Então, veja bem, principalmente na parte de elaboração, né? Estou falando só da parte de elaboração do projeto. Então, nós temos aí, basicamente, três fases, né? De concepção, desenvolvimento e detalhamento. Aqui a gente já consegue enxergar um pouco mais o trabalho do engenheiro de produto, né? Olha só, concepção, análise de especificação, compilamento de variações de soluções e sua avaliação. 2. Desenvolvimento, especificações do conceito, solução, projeto em escala, construção de modelos e avaliação de soluções. E 3. O detalhamento, representação das partes e avaliações de solução. Essas 3 fases, elas fazem parte do grupo do processo de elaboração, tá certo? A maioria das empresas adota essa estruturação. Antigamente, a gente tinha, né, um setor, muitas vezes unificado, que trabalhava com tudo isso aí. Né? Você tinha uma equipe só, às vezes você tinha um agrupamento de pessoas, há uns 30, 40 anos atrás, né? Se você falasse assim, eu vou visitar a engenharia, a área de engenharia de produto. Você ia encontrar profissionais ali trabalhando mais ou menos com essas áreas, todas elas interligadas ali no mesmo setor.
Hoje, a gente já tem isso um pouco mais descentralizado. Muitas vezes, tem empresa, por exemplo, que ela contrata, né, algumas consultorias, ou ela contrata terceirizados com especialistas para fazer esse tipo de trabalho, né? Muitas vezes você pega um projeto aí, um pacote de projetos, e você separa, né, esse pacote em vários subpacotes. Você contrata outras empresas para realizar esse tipo de trabalho. E depois, lá na frente, esse pacote, normalmente, ele é formado, né, novamente, né? Você pode ver que, levando isso para o exemplo da indústria automotiva, que eu estou citando aqui sempre, que fica fácil de entender, vamos pegar um exemplo aqui da empresa Fiat, que está aí em Betim aí. É uma empresa mundial, né? Ela é global, quer dizer, ela tem produtos no mundo inteiro. E se você for lá, por exemplo, em Belo Horizonte, na região de Betim, por exemplo, ali onde ela está instalada, você vai perceber que existe uma série de outras empresas que prestam serviço para ela. Então, o setor hoje esse processo de elaboração não é simplesmente da empresa, simplesmente da empresa, mas você pode ter outras empresas trabalhando também, né? Então é o seguinte, falando ainda de estruturação, como que as empresas se organizam, né? Como que esses setores são estruturados? Aí eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Olha só. Pessoal, tá dando para enxergar aí os balãozinhos aí? Dá um ok para mim aí. Sim, tá dando. Sim. Eu tenho lá assim, olha, esse é um exemplo, né, clássico, né? Direção da empresa, marketing, desenho industrial e engenharia. Primeiro, eu queria que vocês observassem, eu queria fazer uma pergunta assim, vocês conseguem definir para mim aonde que está o início de tudo aí? Porque aqui atrás, olha, eu falei de concepção, desenvolvimento e detalhamento. Mas como que isso realmente funciona dentro de um fluxo desse aí? Porque existe também uma hierarquia. Ao mesmo tempo que é um fluxograma de processo, né, existe também uma certa hierarquia definida, porque você pode ver aí, olha, nós temos a direção da empresa e tem os setores aí, né? Então, e essas setinhas que estão aí mostram a comunicação entre os setores. Essa fase aí, por exemplo, é a que a gente chama de fase de anteprojeto. Quer dizer, uma coisa é o projeto, e o anteprojeto ele vem antes. Onde que tudo começa? Será que tudo começa com a direção da empresa? Olha lá, definir o produto. Será que é ali que é o início? O que vocês acham? Se for lá na cadeia produtiva, deve ser, né, professor? Pois é, vamos lá, vai definir o produto. Mas onde que começa? Você não tem que fazer um estudo preliminar, não? Gente, presta atenção, ó. Vou voltar aqui, ó. Análise de especificação, compilação de variações de solução, avaliação, tal. Olha o número 1 aí, ó. A concepção. Onde que está a concepção? A concepção depende da direção da empresa ou a concepção está lá na engenharia? Eu estou na fase de anteprojeto. Tem que ter a prospecção, né? E a pesquisa, né, professor? Gente, olha lá, ó, desenho industrial e engenharia. Preparar especificações gerais. Tá vendo ali, olha? Analisar técnica funcional e humanas, analisar aspectos de engenharia de materiais, criar alternativa. Vocês estão percebendo aí, olha? Escolher o melhor anteprojeto, escolher e desenvolver o melhor anteprojeto, prever custos, prazos e fabricação, prever. Ninguém fabricou nada ainda. Quer dizer, você está no campo dos estudos. Você pode ver que na hora que você escolhe o melhor anteprojeto, você envia para análise de viabilidade econômica de mercado. E está lá no setor de marketing. Porque não adianta eu fabricar nada se o produto não for vendável. Então, o departamento de marketing, por exemplo, vai ter que fazer um estudo desse anteprojeto que está sendo proposto, tá certo?
E aí vai ser feita uma análise de mercado, não é isso? Olha lá. E vai verificar os aspectos de propriedade industrial, né? E essa viabilidade ela vai ter que ser desenvolvida para chegar a determinada conclusão, a ponto de aprovar o anteprojeto. Nesse primeiro momento aí, a direção da empresa, ela simplesmente deu o start, né? Ela simplesmente disse assim, olha, vamos criar um novo produto. É possível que essa direção da empresa, pode ser lá os diretores, por exemplo, a diretoria, definiu uma meta, né, a ser alcançada. Nós vamos criar um novo produto. Mas eles também não têm ainda condição de saber se esse anteprojeto realmente ele vai ter condições digamos assim, de ser desenvolvido. Nós estamos ainda na fase de anteprojeto. Não sei se vocês estão vendo uma setinha vermelha aí, olha. Depois que aprova o anteprojeto, segue a setinha vermelha. Nós voltamos para a parte da engenharia. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas começa na engenharia e volta para a engenharia. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que rever as especificações gerais, estudar novamente. Aí vem outras questões, por exemplo, de ergonomia, de formas, selecionamento de materiais de processo. Quer dizer, já foi feita uma pré-seleção lá atrás, na fase de anteprojeto, mas agora está mais consolidado. Então, você vai avançando nessas escolhas, né? Tem ali, olha, desenhar a melhor alternativa. Essa parte aí mais central, que está entre o desenho industrial e a engenharia, é a parte justamente de materialização da ideia, de tornar a ideia como se fosse uma ideia gráfica, né? Quer dizer, você está desenvolvendo os desenhos, os detalhamentos, certo? Olha, aí vai chegar a ponto de construir um modelo, tá? Vai, por exemplo, detalhar planos de fabricação, vai construir protótipo. Tudo isso, gente, está dentro do campo da engenharia e do setor lá industrial lá, né? Para desenvolver a parte do desenho industrial. Depois vem a elaboração do roteiro, né, da produção, e aí sim ele vai ser enviado para a direção da empresa. Você pode ver que lá em cima também, olha, a parte de embalagem também vai depois para o marketing, tem que elaborar, por exemplo, a estratégia de lançamento. Quando volta para a direção da empresa, todo o processo documental, tudo já está organizado. Nós podemos dizer aí o seguinte, que a ideia do produto ela já está praticamente consolidada. E aí a direção da empresa ela vai dar o aval final para a questão da parte final, que é a produção, que é a definição das diretrizes para a manufatura, né? Que é a produção do produto. Então, toda essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que ela está departamentalizada, né? Que tem uma certa hierarquia, mas é um fluxo de processo. Então, a engenharia de produto, ela funciona assim, dessa forma. Evidentemente que a empresa ela pode desenvolver sua própria organização interna, né? Mas, em linhas gerais, ela segue mais ou menos essa metodologia. Porque não existe produto, né? Não vai existir produto, né, sem antes você ter um projeto, né? E se você não vai ter projeto, se você não tem um anteprojeto. Então, essas fases todas, elas têm que ser necessariamente definidas e seguidas. A parte de registro de desenho industrial, não sei se vocês perceberam, ela é importantíssima aqui também, olha. E tem um setor aqui, se não me engano, que vai cuidar dessa parte, né, que também está ali dentro da parte de desenho industrial. Porque quando você define o projeto, já chegou na fase final do projeto, você tem a questão das patentes, né, do registro de patente, você precisa registrar o produto, aí vem a questão legal do país, né? Aqui no Brasil é o INPI,
que faz esse tipo de trabalho. Então, a documentação tem que ser enviada para ser avaliada e aprovada, né? Então, uma vez o produto sendo registrado, aí sim você pode dar início ao processo de fabricação, a parte de manufatura. Ok? Bom, chave para o sucesso. Projeto, aliás, ideia, anteprojeto e projeto. Organização da empresa. Setores, profissionais trabalhando, pesquisa, tecnologias, né? Sistema de organização. Tudo isso é muito, muito bom, muito importante, necessário, né? Ter um conhecimento aí macro, né, do cenário, né, que essa empresa faz parte e principalmente do produto, né, que ela está, digamos assim, objetivando colocar aí no mercado. Mas a questão do sucesso, ela faz toda a diferença. Nós temos aí inúmeras situações, inúmeros exemplos de produtos que não foram tão bem, que não atingiram assim um bom resultado, não é isso? A gente vê isso tudo no contexto aí diário, né? Produtos que fizeram sucesso por um tempo, deixaram de existir. Outros que já foram substituídos, né? Citando ainda o exemplo da indústria automotiva, nós temos aí, né, uma competitividade muito grande nessa área, né? Inclusive, né, a Ford foi embora do país. Parece que eles estão com outra visão agora, mudaram um pouco o foco, o modelo de negócio, né? É um exemplo que eu estou dando aqui para vocês perceberem, né? Outras empresas chegando, mas o mercado ele está aí, o mercado existe. Como que a gente faz para descobrir essa chave, né? O segredo, como que está? Bons produtos, bons projetos permanecem. Maus produtos, produtos que não satisfazem o cliente, a tendência é sair, né? Entrar em desuso ou se tornar obsoleto de forma muito rápida. Um projeto ele envolve fatores gerenciais, humanos, materiais e financeiros. Trabalha-se com uma série de variáveis, como prazos, expectativas, cronogramas, gestão de recursos, controles, riscos e oportunidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu já dei aquele exemplo lá atrás, que eu ia falar de duas metodologias. Eu vou estar apresentando para vocês aqui duas metodologias para a gente ilustrar isso que eu estou falando, tá bom? Voltando aqui, olha, a metodologia FEL, né, que é o planejamento de pré-projeto, ela atua justamente, gente, naquela fase inicial lá de organização do projeto. Tá falando aí, ó, pré-projeto, quer dizer, pré-projeto é o mesmo contexto do anteprojeto. Então, é ali que está a grande questão. Aí você está falando de sucesso, né, de busca de resultado, de chegar no objetivo final. Então, nada vai ser fabricado sem antes você ter praticamente dados e informação suficiente para garantir que você possa seguir em frente. Como é que funciona a metodologia FEL? Né? Vamos lá. Ela vai fazer o quê? Ela vai analisar justamente a oportunidade do negócio. Então, por exemplo, é viável eu lançar mão de uma ideia, tá certo? Investir capital intelectual, investir recursos, pelo menos recursos iniciais, para fazer com que essa ideia avance. Então, eu preciso fazer um estudo, né? Então, nessa parte aí do FEL, né, a empresa ela implanta uma metodologia de avaliação da oportunidade do negócio. Porque todo processo de projeto, todo desenvolvimento que existe, você tem um custo inicial. Você não vendeu nenhuma peça ainda, você não vendeu nenhum produto ainda, mas você já está investindo naquela ideia. Então, você tem que colocar recurso em cima, tá certo? Então, existe uma coisa chamada projeto de capital. Então, você tem que fazer uma avaliação do negócio, uma avaliação financeira. E se não tiver um equilíbrio entre os investimentos que você vai fazer para que o produto seja desenvolvido
que de repente, lá na frente, esse produto vier a existir, mas ele não conseguir pagar o investimento que foi feito, vai ser um fracasso. Então, as empresas, elas trabalham justamente de forma estratégica, tá certo? Para tentar enxergar de forma antecipada possíveis situações que podem ocorrer no futuro. Porque lá na frente já não dá mais tempo de você mexer em nada. E o fracasso, se ele tiver que acontecer, por algum motivo, é melhor que ele aconteça antes. O fracasso que eu estou falando aqui não é em relação à fabricação, mas é em fabricação, em relação à ideia. Se vale realmente a pena essa ideia ser levada adiante. Então, como é que funciona essa metodologia? Pessoal, vocês estão vendo aí? Olha lá, por favor. Então, eu preciso visualizar, conceitualizar, definir, implantar e operar. Basicamente, na metodologia FEL, você tem essas 5 fases aí. Então, o meu projeto, por exemplo, ele vai passar por todas essas fases. Então, eu vou ter lá o FEL 1, 2 e 3. Nessa fase aí, que eu estou chamando de ciclo FEL, a gente chama isso de como se fosse portões. É como se fossem portões de entrada e portões de saída. Então, para mim sair do FEL 1 e ir para o FEL 2, eu tenho que já estar definido toda a questão da validação das oportunidades. Então, já fui no mercado, já avaliei as oportunidades, concorrência, avaliei questões macro, né, financeira, política econômica do país, questões globalizadas do mercado, né, contexto, por exemplo, relacionado a cliente, fornecedor, todos os aspectos, eles são aspectos quantificados em valores monetários, em questões técnicas e valores monetários. Quando eu conseguir visualizar isso aí, eu vou para a segunda fase. Então, eu fecho o portão 1, que é o FEL 1, e vou para o portão 2. Aí eu vou selecionar minhas alternativas. Aí já começo a organizar o processo. Depois eu saio da questão do portão 2 e vou para o 3. Aí eu vou planificar o meu projeto. Se você pensar direitinho dentro dessa metodologia, você vai ver que ela está de acordo com aquele fluxograma que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, depois que eu termino a fase 3 aí, que é o FEL 3, eu já posso ir para a implantação. Então, a engenharia, na realidade, ela trabalha todos esses aspectos junto com o pessoal do marketing, né, o pessoal de propaganda, todos aqueles outros setores lá que está ligado à parte comercial. Bom, fechado esse ciclo de implantação, aprovado o projeto, entra no ciclo de operação. Aí o projeto já pode seguir para planificação e organização para fins de manufatura, né? Então, essa é a fase que a gente chama de fase operacional, ou ciclo de operação. Aqui nós temos uma ideia, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, olha, trazendo essa ideia das 3 portas, pode até, inclusive, ter outras portas, mas normalmente trabalha com 3, né? Você vai perceber o seguinte, que, olha lá, 75% das ideias não ultrapassam o portão 1. Olha que interessante. As ideias, era como se elas fossem filtradas na medida que o fluxo vai caminhando adiante. Depois, você vai ter mais um processo de seleção. 50% das ideias remanescentes não passam do portão 2. E lá na frente, apenas 1% das ideias remanescentes não passam do portão 3. Então, esse processo, como se fosse uma filtragem, ele vai ocorrendo em todas as fases. Tá vendo? Até você chegar no processo final aí de definição, realmente, qual é a ideia que vingou, qual é a ideia que permaneceu e qual é a ideia que vai seguir adiante. Tá certo? Então, uma vez definida, aí sim a gente vai para a fase operacional. Agora, muitas vezes esse processo é cíclico, né? Às vezes uma ideia ela é estudada várias vezes, ela pode ser retroalimentada por alguma informação adicional para que ela permaneça. Mas o normal é você conseguir descobrir ali,
partir dessas análises aí, que faz parte do processo, para no final de tudo você ter a melhor solução em mãos. É a ideia principal que vai seguir adiante, que vai fazer parte, né, das saídas, né, que vai gerar, inclusive, o ponto de partida para fins de produção, né. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte: quando você tem os portões, portão 1, 2, 3, você tem que entender o seguinte, que o custo que a empresa vai ter que despender para fazer toda essa variação, para analisar todas essas ideias, então esse custo, muitas vezes, ele vai crescendo. Então, ele começa num patamar menor, quer dizer, lá no início, você pode ter uma concentração de muitas ideias. Então, se a sua empresa, se o seu setor ali, se a sua equipe tem uma capacidade, por exemplo, de fazer com que no portão 1 você já consiga fazer uma análise mais apurada, você vai ter um custo menor, né? Agora, se você passa para a segunda parte, vai para o portão 2, você já tem lá, por exemplo, aí, olha, 250 ideias, consequentemente, o seu custo também vai aumentando. Estou querendo dizer para vocês o seguinte: quanto mais tempo você demora para analisar as ideias e definir adiante qual que vai permanecer, você tem um custo que vai sendo elevado gradativamente. Então, do ponto de vista estatístico, né, eles dizem o seguinte, que até no portão 3, se você quiser desistir de alguma ideia, ainda é viável. Você vai ter que desprender mais ou menos aí 8%, está colocando aí, ó, em torno de 8%, por exemplo, do custo que é necessário para fazer todo esse processo aí. É como se fosse feito um estudo de viabilidade, mas o próprio estudo de viabilidade gera recurso, requer recurso e custo, né? Valor de investimento. Nas 112 ideias, por exemplo, você já tem um custo bem mais elevado. Ou seja, tem que ter realmente a capacidade de análise muito bem apurada para você chegar o mais rápido possível à definição que você precisa. Você pode ver que tem empresas que são muito mais ágeis na colocação de produtos no mercado, né? Pensa lá nessas empresas que fabricam celular, por exemplo. Você lança um celular numa semana, daí a 2 semanas tem outro aparelho de celular, e o processo é bastante rápido, é bem dinâmico, né? Bom, falando em custo, ainda vale a pena fazer uma análise aqui, né? Se eu levar esse gráfico aqui, olha, do comportamento financeiro da análise do FEL, né, nós vamos perceber, por exemplo, que existem basicamente 3 zonas. Tem uma zona inicial, que é a região onde as mudanças normalmente elas são mais aceitáveis. Então, se você tiver que alterar alguma ideia, né, e incorporar alguma situação nela para que ela continue dentro do processo, tudo bem, ainda é viável. Mas você pode ver que do outro lado as mudanças já são indesejáveis. Por quê? Porque você já agregou custo, você já demandou muito tempo em cima daquela ideia. Então, aquele estudo de viabilidade econômica, ele já foi feito. Então, muitas vezes, não é muito legal você abandonar a ideia nessa terceira fase aí, né? E existe uma região intermediária aí, que eles chamam a área de sombra, que muitas vezes é o momento que você fica mais ou menos estático. E você não tem uma definição exata se vale a pena abortar a ideia ou se vale a pena seguir adiante, tá? Então, o planejamento é parte indispensável e que mantém a vitalidade em qualquer projeto, desde as mais simples até os mais complexos. Isso vale para qualquer tipo de produto que você estiver desenvolvendo. Aqui nós temos um outro gráfico que vai ajudar a gente a entender essa metodologia da FEL, né? É o que a gente chama de gerenciamento de risco. Então, como é que funciona isso, né? Você vai ter uma curva vermelha, que é a curva que você tem em função do custo, né? Isso quer dizer, na medida que você aumenta o custo de produção e demora mais tempo, o seu risco também aumenta. Então, você vai ter uma curva de risco, né, que vai subindo na medida que você avança no tempo, e você tem uma curva verde, que é a curva da análise de oportunidade, que você vai
observando, né, a partir dos estudos que você vai fazendo em cima da ideia. Obviamente, pessoal, o ideal seria aquilo que eu falei com vocês, né? Se você que tiver que abortar a ideia, ela deve ser feita mais no início. Tá certo? Agora, se mais adiante, já não seria tão aceitável assim. Tá ok? Então, o FEL é o quê? É um conjunto de ferramentas e técnicas com o objetivo de garantir um planejamento ótimo do projeto. Não fabriquei nada. Eu estou ainda na fase de projeto. E ela vai orientar, né, a todos os setores ali, principalmente os setores de fábrica, caso esse projeto vá adiante. Então, essa documentação, todo esse material que é gerado, vai servir de memorial para as atividades futuras de manufatura. Aqui tem mais um exemplo de custo, né? Basicamente para mostrar a vocês essa questão da evolução dos valores, na medida que você faz, né, a análise da ideia, né? Então, você sabe muito bem que no início é menos custoso, né? Na medida que o projeto vai avançando, né, que vai chegando, aproximando da fase de encerramento, os valores são bem maiores. Então, é como se fosse uma pirâmide invertida, né? De baixo para cima, você tem as fases do projeto. E de cima para baixo, você tem o custo da mudança. Quanto mais tardia for a necessidade de mudança do projeto, mais custoso vai ser. E, consequentemente, esse custo vai incorporar no produto, que vai ser repassado. Por isso que, muitas vezes, as empresas, algumas conseguem colocar um produto de boa qualidade, né, assim, no mercado, enquanto que outra coloca um produto ali similar, mas que tem basicamente as mesmas condições, né? Às vezes o mesmo padrão de fabricação, mas ele sai um pouquinho mais caro. Por quê? Justamente por causa dessa questão que eu estou falando aqui dos custos, né, que são incorporados ao produto. Bom, considerações finais aqui. A gestão de projetos é a aplicação de processos, métodos, habilidades, conhecimentos e experiência para alcançar objetivos específicos de acordo com os critérios e parâmetros desenvolvidos na concepção. A gestão tem a entrega dos resultados limitadas a um tempo e um orçamento. Em outras palavras, o gerenciamento é sobre saber quais são os objetivos, tá certo? Como alcançá-los, quais os recursos necessários e quanto tempo levará para se chegar às metas. Pessoal, olha que interessante. Não sei se vocês estão conseguindo captar, né, que eu estou falando muita coisa aqui, mas veja bem. Imagina que a gente está falando aqui, imagina a gente pensar em desenho técnico, leva a ideia do desenho técnico para o contexto do projeto, e agora eu estou falando para vocês de uma série de situações que envolvem o projeto. Tudo isso junto. Eu estou falando de processo, estou falando de método, de habilidade, de conhecimento, experiência, tempo, orçamento, tá vendo? Olha, recurso. Tudo isso tem a ver com o contexto de projeto. Então, são muitas variáveis, realmente, que tem que ser levadas em conta quando a gente pensa em desenvolvimento de projeto de produto. Tá? Bom, então a metodologia FEL, ela nos ajuda nesse aspecto aí. Tinha até um exemplo aqui que eu tinha trago, mas eu acabei tirando. Eu ia mostrar para vocês um exemplo dessa metodologia FEL aplicada em uma das empresas, né? Eu escolhi a Vale, por exemplo, e aí eu trouxe para mostrar para vocês, mas eu acabei tirando aqui dos slides, mas é um modelo basicamente tipo aquele que eu mostrei lá atrás, que tem aqueles 3 portões, né, principais de entrada, né, e o desenvolvimento ali da ideia até chegar na fase final ali para a manufatura. Então a Vale, ela usa essa metodologia. Existem outras empresas também que usam, né, mas aí a da Vale é bem interessante e está bem próxima dessa que eu acabei de explicar aqui. Bom, como é que está o tempo nosso aqui, gente? Temos mais um tempinho? Mais uns 10 minutos, por favor? Pode ser, Thales? O Thales já foi, né? Maria Alice, então. E o Eric? Cansado, velho. Tá cansado? Tá muita informação já. Pra ser sincero. Ó, seguinte, se a gente parar aqui, eu vou precisar de um tempinho com vocês semana que vem pra gente fechar. Aí nós vamos combinar o seguinte. Não, Hein?
talvez até amanhã na sua aula mesmo, não? Tá, vamos fazer o seguinte, amanhã, pode ser amanhã? Não pode, se a Só Maria que tem que ser puder. o seguinte, pode ser às 19 horas? Aí eu já não sei, eu acho que o Almir vai dar aula esse horário, hein? Você pega a dele hoje e ele usa a sua amanhã. Porque amanhã eu dou aula, entendeu? Para outra turma. Ah, Eu dou aula às 20h30 para outra turma. então deixa para a próxima aula mesmo, como a Maria falou. Sinceramente, Semana hoje mesmo, esse final, eu já não estou entendendo muito mais, não. A gente vai, é muita informação, você fica meio perdido. Aí é o seguinte, eu vou falar desse item 2 aí, olha. O sistema sim. Tá Tá bom? bom. Gente, é o seguinte, deixa eu só clarear para vocês aqui. Essa metodologia FEL, ela está mais voltada à parte digamos assim, a parte de gestão do projeto. Olha lá, está escrito lá, o planejamento de pré-projeto. O SIM, ela está mais voltada à manufatura. Então, eu peguei duas tecnologias para comparar, tá certo? Olha, uma mais voltada à parte de elaboração do projeto, que vai desde o anteprojeto até a fase do projeto. Depois do projeto pronto, aprovado e consolidado, ele vai para a manufatura. Aí eu queria mostrar para vocês uma outra tecnologia que tem a ver também com a organização da manufatura, que é o sistema integrado, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, eu encerro aqui, tá certo? E aí eu vou arrumar um jeito que semana que vem eu falar um pouquinho para vocês sobre o sistema SIM, que é essa manufatura integrada. E aí eu vou liberar para vocês depois, nós temos que fazer uma atividade que é a pesquisa orientada, não é isso? Não sei se vocês estão lembrados, vale 10 pontos, e eu vou deixar ela para a semana que vem, praticamente junto com a prova lá, ó, um pouquinho mais adiante, lá depois do dia 10, tá bom? Vai ficar mais ou menos junto com a prova. Essa pesquisa orientada, ela vai envolver mais ou menos esse assunto que a gente está tratando dele aqui, né? Essa aula de hoje, por exemplo, é praticamente a base para vocês fazerem a pesquisa orientada. Então, o assunto da pesquisa orientada, ela vai estar justamente em cima da ideia de projeto de produto. Tá bom? É isso. Tá? Aí, na semana que vem, a gente retorna. Então, eu vou deixar vocês descansar aí. E aí a gente retorna nessa parte e finaliza. Beleza, professor. Vai Combinado? ajudar, porque esse final a gente já praticamente nem absorve muito, fica muito Não, com certeza. informação. Porque nós estamos vendo o horário aqui, ó, 20 horas e 37 minutos, já está muito além. Muita tela, né? É, Muito virtual, cansa. Vou deixar vocês descansar, então. Um abração aí. beleza, Fica com professor. Deus. Até mais. Valeu, boa noite. Com Deus também.